Livre para todos os públicos. Dica, vamos falar com uma pessoa que chega lá, que é o Pangaré. Bem-vindo, Pangaré, aqui é o nosso Tarde Livre. Mais uma vez, obrigada pela participação. Quais são as boas novas, as notícias dessa vez? Bom, mais um ano de estrada, né? 29 anos de estrada aí, a gente completando, e a comemoração vai ser na Argentina. Estou embarcando agora quarta-feira para mais uma prova de 24 horas, a 13ª na minha carreira, e mais um desafio aí pela frente. Dessa vez você conseguiu apoio aí das pessoas, ou ainda é aquela... Você corre mais atrás do apoio do que das medalhas? Bom, Carla, você sabe que eu sou professor concursado tanto da Prefeitura de Fortaleza, cuja logomarca está aqui, quanto do governo do estado do Ceará. E realmente esse governo do estado do Ceará é que tem realmente deixado a desejar. Você vê que eu tive aqui em 2005, quando fui para a República Tcheca, você colocava a situação, você é professor do estado. Em 2006 voltei aqui quando fui para a Holanda, você é professor do estado. 2007 não tive, ano passado eu vim também, e sempre essa dificuldade. Enfim, a relação com a máquina pública estadual sempre é complicada. Agora, a prefeitura tem dado um suporte pra gente a nível funcional, a nível de treinabilidade, a nível de viagem, de competição, em relação à minha vida funcional. Isso é interessante. E algumas empresas a gente tem conseguido aí sensibilizar. E ainda não é aquilo que a gente necessita, porque eu tenho um calendário agressivo de competições. Em 2007 eu fiz 16 competições, em 2008 fiz 16 competições, e para 2009 também temos 16. Então, se você pegar uma per capita, um número bem acima do que a maioria dos atletas pega, né? Olha, tem atleta correndo uma vez a cada 2 meses ou a cada 3 meses. Eu tenho feito uma competição a cada 20 dias. No ano passado eu fiz Cordilheira dos Andes, Carnaval, estava nos Andes, no Chile, subi aquilo lá correndo. Fiz Maio, Espanha, 24 horas. Fiz Ponta del Este, Uruguai, em setembro. Em outubro estive na Argentina, né? Corri uma prova de 24 horas. Foi um ano assim muito agressivo a nível de correr fora do país, né? Foram 5 eventos apenas no estado do Ceará, 4 fora do país e o restante em outros estados. E como é que está o teu acompanhamento, por exemplo, nutricional, já que hoje a gente falou aqui das saladas, né, de quem está querendo manter a forma? Como é que está o teu acompanhamento nutricional, físico, né, para garantir uma boa performance nessas competições? Olha só, eu tô hoje me sentindo em casa, porque como professor do estado, desde 2006 eu atuo numa biblioteca, né? Desde 2006 eu tô fora de sala de aula, tenho feito um trabalho a nível de centro de multimeios, né? Da última vez em que eu estive aqui, eu estava na escola Verapim, na Praia de Iracema, a escola foi municipalizada e atualmente eu estou no Centro de Educação de Jovens e Adultos, professor Milton Cunha, que fica lá em Messejana. Então a gente está em casa hoje, né? Falou aqui em dança, falou em alimentação, etc. Veja bem, a alimentação de um corredor de ultramaratona, eu que sou especialista em provas de 24 horas, não é fácil você correr 24 horas. Você tem uma sobrecarga a nível muscular, a nível neural, a nível articular muito grande. E eu faço isso há 29 anos. Eu comecei em 80, comecei com 13 anos, tô com 42, enfim. Tenho pouca idade, mas fui um cara muito precoce, e como nunca tive problema com contusão, nunca tive problema de ter que parar, isso significa dizer que eu tenho um quantitativo muito grande de quilômetros. Em 2005, inclusive, quando eu estive aqui, eu fui homenageado na República Tcheca quando eu completei 200 mil quilômetros de estrada, em relação a treino, a competição, aquela história do Guinness, né, de 94, 97, aquela coisa de que eu rodei 36 mil quilômetros, enfim. Então, em relação à alimentação, 60% da dieta é carboidrato, e o restante você tem aí as gorduras não saturadas, é claro, e as proteínas, e é claro, alguns complementos vitamínicos, porque por mais que você cuide da dieta, sendo eu um professor, sendo eu uma pessoa que está numa escola de 2 da tarde a 10 da noite, você sempre tem algumas limitações, algumas lacunas em relação a essa questão nutricional. Então há uma necessidade de que a gente faça um complemento vitamínico. Atualmente eu uso um complemento americano, totalmente legalizado, sem problema nenhum, enfim. E a nível do treinamento, quem faz a supervisão de tudo sou eu, na verdade, porque hoje no estado do Ceará... Você é seu treinador, seu fisioterapeuta, seu nutricionista, seu tudo.
Hoje no estado do Ceará existem poucas pessoas que conhecem ultramaratona como eu conheço. Na verdade, competidor de ultramaratona fora eu, tem mais um corredor que tem tido uma postura mais defensiva, mais dentro do estado. Então, se você vive num lugar onde você hoje não tem um atleta por especificidade correndo maratona, que é uma prova de 42.195 metros, como então eu vou conseguir uma assessoria, já que eu estou rodando provas de 24 horas? Quer dizer, meu recorde é 161 quilômetros, 482 metros. Dá para você ir daqui e passar de Aracati. Então, na verdade, é o conhecimento que eu tenho, né? Eu tenho um site também, que é o fernandopangaré.com.br. Pois é, eu ia te perguntar isso. Você coloca um pouco das tuas andanças aí, das tuas conquistas ou da tua luta, atualiza nesse site. Isso. É um pouco disso. Ele nasceu para ser um portal de informações, mas por algumas limitações, até a nível mesmo de conhecimentos técnicos e teóricos para fazer funcionar a coisa, ele tem funcionado como você colocou, meio como um dia a dia, meio como um blog, mas um pouco mais. A gente fala de outras coisas que acontecem dentro do atletismo, mas particularmente ele procura ser uma caixa de ressonância para ecoar esse trabalho, essa luta que a gente vem tendo. Porque você sabe, né? Eu cheguei onde eu cheguei por causa do esporte. Com 8 anos de idade, meu pai deixou a família, eu vivia no bairro de Ramos, no Rio de Janeiro. Enfim, tive tudo para ser uma pessoa de conduta errada, e eu escapei através da Fundação Roberto Marinho, que aliás começou quase como eu, né? Ela começou em 79, em 80 ainda estava iniciando, através de um evento, né, na área desportiva. Então, o que acontece é isso, a gente tem que procurar colocar essas informações e também socializar, né? Porque tem algumas coisas de nutrição, tem algumas coisas sobre calendário de corrida, tem informações às quais eu tenho acesso e que outras pessoas não têm, que eu procuro de repente socializar, enfim. Enfim, essa é uma perspectiva. Quando você estiver nessa competição da Argentina, você vai atualizar o site também? Sim. Com certeza, os resultados da prova. Não dá para atualizar dentro da prova, porque são 24 horas, né? Largada 10 da manhã do sábado, dia 21 de março, cidade de São Pedro, que fica a 160 quilômetros de Buenos Aires, cidade essa onde eu bati o meu recorde. Eu tive lá em 2007, bati minha marca pessoal, fui 6º geral na prova e 1º da equipe do Brasil. Havíamos 6 brasileiros, pessoal do Rio Grande do Sul, pessoal de São Paulo, pessoal do Rio, e veio eu lá, made in Ceará e tal. Daqui do Ceará só vai você. Quantos mais vão participar representando o Brasil nessa competição agora? Olha, até a última semana, infelizmente, lamentavelmente, do Brasil só havia eu inscrito. Eu não sei se eles receberam mais alguma inscrição. Porque, Carlos, o que acontece é o seguinte, ultramaratona é um troço complicado. Você tem que ter uma genética, você tem que ter uma treinabilidade, você tem que ter muita vocação, você tem que abrir mão de uma série de coisas, você tem que aceitar ser cidadão do mundo, você tem que aceitar ter a tua casa quase que como um dormitório, de estar mais fora do que dentro, de viajar, enfim. Você tem que trabalhar com a questão do capital privado, sempre difícil você ter apoio, ou mesmo a questão da tua relação com o poder público. Então, juntando esses fatores, você termina tendo uma prática, uma modalidade onde muitas pessoas não se lançam. No ano passado no Chile, por exemplo, só tinha um não chileno na prova, porque os caras pensaram, vou sair de Santiago do Chile para subir o Vale Nevado, de repente eu morro lá em cima. Eram 46 quilômetros, na metade do caminho. 46 quilômetros de subida sem tirar o pé. Quer dizer, a altimetria é violenta, você vai a 3.025. Quer dizer, você larga 5 da manhã com temperatura abaixo de 0 e quando você chega às 5 da tarde de volta em Santiago, está 32 graus. Quer dizer, então são provas um pouco fora da normalidade, para não dizer completamente. E isso faz com que a gente não tenha assim muitos participantes. Isso não é coisa de Brasil nem de América do Sul, não. Eu corri na Espanha também, a prova tinha 50 atletas, às vezes você tem 100. A nível mundial, digamos assim, os campeonatos mundiais, que normalmente acontecem na Itália ou no Japão, você tem 100, 110 atletas. Ultramaratona não é quantidade, ultramaratona é qualidade. São pessoas especiais que aguentam, né, correr 24 horas, 48, como eu fiz, né, na República Tcheca. Não fiz mais, só fiz uma vez, é uma prova realmente pesada, mas 24 horas para mim hoje é a minha praia, é o meu feitio, é a minha especificidade. Deixa eu pedir para você repetir aí o site para que as pessoas possam acompanhar e saber quando é que você vai viajar. Isso, eu viajo na próxima quarta-feira e o site é www.fernandopangaré.com.br. O Pangaré, claro, sem o acento agudo do E, tudo em minúsculo. Tá saindo aqui no vídeo pro pessoal de casa, daqui a pouco a gente vai colocar também no site do programa. Então,
Você viaja quarta-feira e quando que você retorna? Na outra quarta. Eu corro sábado e longe, domingo, né? isso. Aí descanso segunda-feira, na terça venho, mas aí passo por São Paulo, enfim, aquela dificuldade. Pinga-pinga, né? É, aquela coisa de tarifa mais em conta, aquela série de dificuldades, etc. Inclusive, eu quero em primeira mão divulgar o seguinte: agora em junho, tô indo pro Sul-Americano de 100 quilômetros na Colômbia, entendeu? E é uma prova dificílima também, uma modalidade onde eu ainda não corri, né? Prova de rua, 100 quilômetros, e a gente vai estar fazendo, o Sul-Americano, a prova é bastante difícil e, enfim, é aquela dificuldade. Você acha que a gente não vai ter um substituto para você quando desistir ou decidir parar de correr? Olha, eu completo 30 anos. Tem que começar a preparar agora, né? Eu completo 30 anos de estrada no ano que vem e eu já passo a refletir sobre essa coisa, né? Eu tenho muita dificuldade em falar sobre a parada, né? Eu não consigo conceber a minha vida sem o ato de correr. Quer dizer, um cara que já fez o que eu fiz, que já, sei lá, N façanhas, que já saiu de Netânia no mar Mediterrâneo, foi até Jerusalém, quase ficou no meio do caminho. Quer dizer, então, que tentei aquela coisa de Guinness, aquela coisa de maluco, foi onde surgiu o Pangaré, aquela coisa da década de 90. Cara que já chegou a correr 4 vezes por dia, enfim, hoje eu corro só 2 vezes por dia, enfim. Então é complicado essa ideia, mas é algo que eu já estou começando a amadurecer, porque como eu te falei, a questão não é a pouca idade, a questão é a precocidade, né? São 30 anos aí, a gente completa ano que vem, então o corpo já não é mais o mesmo, quer dizer... Mas você não pensa em preparar uma pessoa para te substituir, você até ser o técnico dela, digamos assim? Olha, eu não sei, porque como trabalhar a ultramaratona num estado como é o estado do Ceará, onde sequer a maratona tem espaço. A gente vive numa cidade, Fortaleza, onde a prova maior, a maior corrida de rua aqui é a meia maratona, 21 quilômetros, que acontece no mês de abril. Tirando esse evento de abril, a cidade gira em torno de você correr na beira-mar e fazer corridas de 10 quilômetros, 12, e alguns que vivem, na verdade, e engravidam em relação a São Silvestre, que é toda uma questão de apelo midiático, enfim, etc e tal. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem. Quer dizer, construir não uma performance, visualizar alguém que possa te substituir, quando na verdade aqui você tem dificuldade até para sensibilizar um colega corredor para correr maratona, que é uma prova menor. Então é uma questão didática, é uma questão de escala, é uma questão de degrau. Se eu não tenho sequer um atleta que vista a camisa da maratona, como construir um ultramaratonista que volto a dizer, uma coisa complicada. Dentro da minha própria casa eu tenho dificuldade em relação à esposa, a filhos, em relação a esse tipo de visão, esse tipo de amadurecimento. Agora, fora, tudo bem, mas quando penso em fora, aí já não dá muito para avançar, porque eu já estou no Ceará há 18 anos, já me sinto cearense, o Rio de Janeiro é o meu estado de coração, é claro. Isso, mas é isso, mas nada impede que isso possa realmente acontecer. Vamos ver, ano que vem, ao completar 30 anos, a gente define algumas coisas e etc, enfim, se a gente conseguir manter as performances que a gente vem mantendo, né? Hoje na América do Sul estou entre os 10, né? Mesmo com as limitações que eu tenho e mesmo tendo que ralar na escola, etc e tal, a gente conseguindo isso e conseguindo manter o grau de apoio, eu acredito que dá pra gente permanecer. Agora, nunca é demais fazer o apelo pro governo do estado do Ceará, né? É tão triste saber que você é professor, é concursado, é prata da casa, né? E às vezes vem aquela imagem de você diante da autoridade máxima do esporte estadual e a pessoa dizendo na tua cara, olha, não tem bolsa atleta, não tem apoio, e você remunerado para lecionar, e uma vez que viaje para correr, assuma o ônus, quer dizer, até o corte no meu ponto, quer dizer, eu peguei agora as minhas férias, tive que pagar um monte de dias, tendo que trabalhar, porque me ausentei, um corpo não ocupa 2 lugares ao mesmo tempo, eu tenho que viajar e tal, então é muito complicado. Que você vai ter que viajar nessa quarta-feira, boa sorte aí pra você em mais essa competição. Quem quiser entrar em contato com o Fernando Pangaré, ultramaratonista,
9126-2292, 9126-2292. A gente espera que você consiga aí mais um feito. Obrigada, Pangaré, pela participação aqui no E eu é que agradeço a você, né? Aliás, não de hoje, desde 94, da nossa época do Globo Esporte, daquela nossa época em que eu morava no centro, enfim, naquele pequeno espaço, humilde. Você vê que eu vim de baixo realmente, ralei, você também, enfim. E é sempre um prazer estar aqui, porque sempre a gente faz um feedback, uma retrospectiva daquela coisa toda. Obrigada mais uma vez, então, você me conheceu, Fernando, e hoje me conhece Pangaré, né? Obrigada, Pangaré, pela participação. Tá ótimo. A gente vai